A nossa dica de hoje, né, para você aqui no nosso Concurseiro 10, é uma dica aí de atualidade. Nós vamos falar um pouquinho a respeito do processo de transição demográfica no Brasil, ou seja, da passagem de um país eminentemente jovem para um país cada vez mais adulto e potencialmente cada vez mais idoso. Vamos nos recordar. Quando nós analisamos a pirâmide etária brasileira, e a pirâmide etária é um gráfico que nos permite fazer a comparação entre as idades, ou seja, as faixas etárias, e no Brasil 0 a 19 é a população jovem, de 20 a 59 é a população adulta e de 60 anos ou mais é a população idosa. Sendo assim, a pirâmide etária me permite ter uma análise da composição etária da população, somado-se a isso, a divisão por sexo em termos percentuais ou absolutos dessa população. Nós sabemos então que a população jovem, 0 a 19, forma a base da nossa pirâmide. População de 20 a 59, população adulta, forma o corpo da nossa pirâmide. E a população... Continuando, tá? E a população de 60 anos ou mais, o ápice da nossa pirâmide. Por convenção, do lado esquerdo da pirâmide fica o sexo masculino, do lado direito da pirâmide o sexo feminino. Pois bem, o que é que nós temos observado em termos de Brasil? A redução da base da pirâmide, portanto do número de jovens, e a ampliação da população adulta e com um crescimento ainda não muito expressivo, mas importante, do número de idosos. Isso, na verdade, nos permite analisar que o Brasil vem, nos últimos anos, caindo a taxa de mortalidade, natalidade e fecundidade. Pois bem, a taxa de mortalidade cai pela chamada revolução médico-sanitária, hábitos de higiene, vacinação, acompanhamento médico e a utilização de determinados medicamentos que permitem o tratamento ou a cura de determinadas doenças. O resultado é que a expectativa de vida no Brasil, que era de apenas 55 anos lá em 1950, hoje já ultrapassou a média de 76 anos. Quero lembrar para você também que a taxa de fecundidade vem caindo no nosso país. E o que seria a taxa de fecundidade? É o número de vezes em que as mulheres em idade reprodutiva engravidam. Por que taxa de fecundidade não é taxa de natalidade? Porque eu posso ter o aborto induzido, eu posso ter o aborto natural ou a criança, infelizmente, nascer morta. Sendo assim, taxa de fecundidade não é taxa de natalidade. Bom, então o que seria a taxa de natalidade? Seria então o número de crianças nascidas vivas em relação à população total, absoluta de um determinado país. E nós vamos observar que tanto a taxa de fecundidade e natalidade estão decrescendo. A pergunta é por quê? Primeiro, pelo uso, disseminação de anticoncepcionais, a entrada da mulher no mercado de trabalho dispondo de menos tempo de cuidados com a sua criançada. De um outro lado, nós temos o surgimento de um processo de urbanização mais intenso no Brasil, o que diminuiu o tamanho dos imóveis e aproximou as pessoas da saúde e da educação, que lhes permite, então, planejamento familiar, que é a família decidir quantos filhos quer ter e em que momento da vida quer tê-los. Sendo assim, nós temos um quadro em que o número de jovens diminui e a quantidade de adultos aumenta, formando então a PEA, a população economicamente ativa. Essa janela demográfica, onde eu tenho redução dos jovens e ainda não tenho um número muito excessivo de idosos, deve se fechar em 2035 e todos os países do mundo utilizaram essa janela demográfica para dar um grande salto de qualidade de vida, distribuição de renda e automaticamente desenvolvimento econômico, ok? Ficou então essa dica para você em atualidade sobre transição demográfica. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.